Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a possibilidade de alta na taxa de juros dos Estados Unidos e como isso impacta os seus investimentos, né? Como proteger a sua carteira de investimentos dessa alta, né? Da inflação e, consequentemente, dos juros lá nos Estados Unidos. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, faça a sua inscrição aqui no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Bom, pessoal, nessa semana, na quarta-feira, no dia 19 de maio, foi divulgada a ata do Federal Open Market Committee, né, que é o FONC, que seria o Copom, vai lá dos Estados Unidos, né, sobre a decisão de manter a taxa de juros, né, nos Estados Unidos atualmente entre 0 e 0,25% ao ano, né? Então a reunião foi feita no dia 27 e 28 de abril, a ata foi divulgada agora. A gente tem uma novidade, né? Quer dizer, os membros do Fed agora estão de olho, né, na possível alta da inflação e alguns dados, eu diria, conflitantes de emprego, né? Então, quando a gente olha para a inflação, a gente vê, principalmente nos últimos 12 meses ali até abril, 4,2% de alta na inflação, né? O número mais forte, né, no CPI, que seria aí o IPCA lá dos Estados Unidos, né, o índice de preços ao consumidor. Acho que a chuva de dinheiro, né? Acho que devido à pandemia, tanto o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, quanto o Congresso americano, jogando dinheiro na economia, né? E isso está causando distorções, né? É claro que isso é para estimular a economia saindo da pandemia, né? A gente teve queda no PIB em 2020, mas o que está acontecendo? Você está tendo geração de novas vagas de emprego, mas o desemprego não está caindo, né? Ou seja, ainda com esse cenário, eu diria, de idas e vindas na volta, né, na reabertura da economia, né, da nossa vida voltar ao normal, principalmente lá fora, Estados Unidos, Europa, enfim, que a vacinação está andando mais, a gente tem ainda idas e vindas, abre e fecha, a vida não voltou completamente ao normal de antes da pandemia. Então a gente tem essas distorções, né, e chama a atenção porque o Fed, né, está colocando trilhões de dólares na economia. Né? Então isso é uma distorção. E aí, olhando a ata, ficou claro, né, de maneira tímida e cautelosa, uma mudança na rota da condução da política monetária. Né? Lembrando que a taxa de juros dos Estados Unidos é praticamente zero, né, entre 0 e 0,25% ao ano. O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, é de manter a liquidez, né? Então é uma política monetária estimulativa da economia americana, ainda que a inflação fique um pouco mais alta. Mas agora eu acho que, né, enfim, é como se fosse aquela balada open bar, né, que tá bombando e, opa, você tá em casa, tá começando a olhar muita bagunça, som muito alto, o pessoal começando a ficar bêbado demais, então, opa, tá na hora, de repente, já começando a retirar um pouco o time de campo. Acho que essa é a sensação que ficou da leitura da ata. Acho que não é um cavalo de pau na política monetária, igual foi aqui no Brasil, mas eu acho que já começa a se olhar essas distorções dos estímulos, né? Porque você tem inflação em alta e você tem ainda o emprego ainda não está crescendo, né? Acho que o Fed ele é muito orientado para dados, então você vai olhar muito para inflação, para PIB e para emprego, né? E renda no limite. Acho que essas três coisas que o Fed vai olhar e aí eu quero falar aqui nesse vídeo então como se proteger dessa alta, né? Quer dizer, a pergunta de 1 trilhão de dólares é quando que o Fed vai aumentar os juros, né? E a quanto? Né? Então, essa parte é bem, enfim, difícil de prever. E tem uma curiosidade, né? Acho que o Brasil tem algumas jabuticabas, vamos chamar assim, que é a taxa de juros, né? São os títulos públicos, né? Aqui no Brasil, a gente tem o Tesouro Selic, que é pós-fixado, né? Ele é em CDI. Lembrando os velhos tempos aí do overnight. Já lá nos Estados Unidos, né? A taxa das treasuries, né? Que são os títulos futuros de dívida dos Estados Unidos, né, olhando aqui para o título de 10 anos, que atualmente está em 1,65%, se você compra hoje a Treasury e o Fed no final do ano vai lá e aumenta em 1% a taxa, você perde dinheiro, né, porque a taxa da Treasury é pré-fixada. Né? Então, numa taxa pré-fixada, quando sobe o juro, o seu PU, que é o preço unitário, cai, né? Efeito aí da marcação a mercado, até um tema que talvez valha até um vídeo à parte. Então, curiosamente, comprar título de dívida americana agora, 10 anos, não é a melhor forma de se proteger, né? Porque aí você vai fazer isso, você vai perder dinheiro, né? Então a grande pergunta é, poxa, Eduardo, como então a gente faz para se proteger dessa alta dos juros nos Estados Unidos, que eu acho que não acontece esse ano,
mas, enfim, a gente vai acompanhar, né? Foi uma guinada agora nessa ata, né? Acho que em abril, né, no começo de abril, a gente não tinha esse cenário e agora algumas nuvens apareceram no horizonte. Vamos lá, né, pessoal? A primeira alternativa para se proteger é meio óbvia, mas às vezes a gente tem que falar aqui o que é óbvio, né? As pessoas às vezes não se atentam a isso, é ter caixa, né? O chamado caixa é o rei. Então, para investimentos aqui no Brasil, a primeira alternativa é o velho CDI, né? Então, ativos aí com remuneração em juros pós-fixados, né, que só existem aqui no Brasil praticamente. Então você não perde dinheiro, né? Então, um CDB, por exemplo, de bancos de primeira linha, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Então a remuneração é pós-fixada e a gente tem um cenário, né, de CDI terminando o ano em 5,5%. Né? Então eu não estou falando para vender tudo que vocês têm em ação e colocar no CDI. Eu acho que só aquele recurso novo, de repente, você deixa um pouco na liquidez. A gente chama isso de reserva de oportunidade, para você ter um colchão de liquidez, né? Se acontece um evento desse do Fed mudar lá a política monetária, vai afetar muito o mercado emergente e é bom você ter uma liquidez, né? Então, além da reserva de emergência, que a gente sempre fala aqui, que é preciso ter, né? Você precisa ter ali de 6 meses a 1 ano das suas despesas ou X meses de salário, né, num colchão para pagar suas contas em dias aí menos favoráveis. Seria legal ter uma reserva de oportunidade que eu comentei em CDI, que aí tem liquidez, né? É caixa, né? Se muda, você tem liquidez para, na crise, você ir lá e comprar. Uma outra segunda opção, né, que eu sempre falo aqui que é importante ter como hedge é ouro, né? Então ouro sim é a reserva de valor. Nem vou entrar aqui na discussão do Bitcoin, que eu fiz no último vídeo aqui com a Fernanda Guardian, mas o ouro historicamente sempre foi um hedge, né? A maior segurança, né? Então, o ouro cotado em dólar, na minha opinião, pode ser também uma boa reserva de valor. A gente viu até nesse último mês o ouro dando uma andada. Então, se você não tem ainda, né, no seu portfólio de investimentos ouro, acho que é importante. Você pode fazer através de fundos, né, em grandes corretoras. Lembrando que tem 2 tipos de fundo, né? O ouro cotado em reais, que aí eu acho que não faz muito sentido, tem que ser o ouro cotado em dólar. E tem o ETF também, o Gold 11. Terceira opção, aí puxando um pouco para ações, né, que é a minha praia, eu acho que um jeito de você se proteger da alta da taxa de juros dos Estados Unidos é ter mais ações de valor do que crescimento, tá? Então não estou falando para vender tudo que você tem de ação de crescimento, né, VEG, Magalu, Sinqia, enfim, Redditor, Pets, né, só para citar alguns exemplos, né? Não é para zerar crescimento, mas eu acho que as ações de valor que ficaram para trás, né, nos últimos anos, que têm apresentado uma trajetória um pouco de melhora desde que o Joe Biden ganhou, né? Acho que de novembro do ano passado para cá, as ações de valor andaram um pouco mais. Eu acho que é uma boa proteção, principalmente se você pegar uma ação de valor que paga dividendos, né? Então, uma ação do setor elétrico, uma empresa do segmento financeiro, enfim, aquelas chamadas vacas leiteiras, né? Empresas que não precisam investir muito, portanto não crescem muito, geram um lucro grande com retorno e distribuem isso para os acionistas. Então é hora talvez de reequilibrar o seu portfólio de ações, né? Dentro do que você tem em ações, talvez puxar um pouquinho mais para valor, né? Então, de repente, realiza o lucro grande que você tem numa ação de crescimento ou um recurso novo, coloque em ações de valor. Então tente pôr o seu portfólio mais voltado para valor e para dividendos. E aí a conclusão é a seguinte, né? Como eu nunca fico no muro aqui, sempre dou a minha opinião, eu acho que o Fed não aumenta a taxa de juros esse ano ainda. Acho que tem aí uma certa maldade estatística, né, nos números, já que agora a gente está no mês de maio, compara com maio do ano passado, talvez foi o pior período aí, né? O segundo tri do ano passado, né? Abril, maio e junho foi o pior momento aí da vida de muita gente, da economia. Então as estatísticas ficam muito distorcidas e, como eu falei no início do vídeo, tem essa questão lá dos Estados Unidos, né? Muita vaga de emprego, mas as pessoas não indo trabalhar. Tem uma distorção enquanto tem esse monte de estímulo, né? Aos poucos a vida parece voltando ao normal. Vocês estão vendo que eu estou gravando aqui, tem analistas aqui no fundo, aqui, né, na Levante, no nosso escritório. Acho que ainda vamos ter idas e vindas, né? Hoje mesmo aqui eu estava vendo o noticiário, agora tem uma variante indiana do coronavírus no Brasil, então acho que a gente pode ter ainda idas e vindas até a vida normal, até a mobilidade urbana e a economia efetivamente está
totalmente aberta. Então, acho que o Banco Central americano é muito voltado a dados, né? Então, acho que ele não vai ser uma mudança brusca, né? Não é na próxima reunião que o Jerome Powell vai falar, então, vamos subir o juro, não vai fazer o cavalo de pau, eu acho que foi feito aqui, né, no Banco Central aqui do Brasil. Então, a minha recomendação final aqui, pessoal, eu sempre falo isso, não seja muito pessimista quando tem más notícias, quando as ações estão caindo, e não seja otimista demais quando tem boas notícias, né? E aí, em termos de carteira de investimento, parece meio óbvio, mas é sempre importante se preparar para o pior, então pensa que vai ter mais risco e deixa uma reserva de liquidez maior e espere pelo melhor, né? Para ter um retorno mais ajustado. Se fosse ali na Fórmula 1, que agora também sou fã, né? Vamos entrar na curva um pouco mais devagar e aí depois você vê que entrou muito devagar, você pode aumentar. Né? Então, acho que é essa cautela que a gente recomenda. Né? Se você coloca muito risco além do seu perfil, a volta depois para a liquidez é mais difícil. O movimento, né, da liquidez para aumentar o risco, ele é mais natural, ele é mais fácil. Então, esse era o vídeo de hoje, né, sobre o impacto aí do possível aumento da taxa de juros nos Estados Unidos nos seus investimentos aqui no Brasil. Bom, pessoal, era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquela curtida, manda para aquele seu amigo que está meio perdido sobre o que fazer, né, com os investimentos dele agora nesse cenário e mande sugestões aqui de assuntos para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.